Oi, gente! Tá começando mais um Traz a Pipoca e hoje eu, Bruna Scott e todos nós aqui vamos elevar os nossos pensamentos porque a gente vai falar sobre a estreia de um filme que eu tô esperando ansiosamente para assistir, hein, Bruna? Ai, muito, gente. Pois é, que já vai chegar aos cinemas Nosso Lar 2. Pois é. Estamos aqui esperando para assistir o filme e para bater esse papo, falar sobre esse filme, cheio de curiosidade, cheio de amor, cheio de espiritualidade. Temos a honra de convidar aqui o diretor do filme, do primeiro e do segundo, Nosso Lar 2, Wagner de Assis, e Edson Celulari, que é o protagonista, né, de Nosso Lar 2. Muito obrigada pela presença de vocês. Que bom que vocês estão aqui hoje. Eba. Prazer estar aqui também. Você falou em ansiedade, eu tô igual. Eu não vi o filme ainda, Pois Wagner é. não Olha me aí. mostrou. Mas eu tenho certeza que vai ser uma bela surpresa ver esse filme pronto. Porque é um filme de uma pós-produção enorme, que a gente contracenava às vezes com os tecidos verdes ali, um chroma key. E agora a gente vai ver a mágica pronta, né? Tô louco para ver. Adorei o elevando os pensamentos, Não né? é? É assim que a gente começa mesmo, né? Sintonia alta, né? Vibração boa, né? Tem que ter vibração Prazer boa. estar aqui. Que bom, que bom. Porque esse filme realmente, a ideia dele é essa, né? Desde o primeiro que a gente assistiu, é um filme que realmente para poder a gente entrar num outro nível, assim, de entendimento espiritual, global, enfim. Eu sou muito fã, né? Você sabe, eu fui no set, eu acompanhei vocês no set, eu sou super fã do primeiro filme. E já tem 1 ano e pouco que eu fui no set, né? Tem 1 ano e meio, sei lá. E desde então eu fico, meu Deus, o filme, meu Deus, cadê o filme? Eu e meio mundo, né? Perturbando você para saber sobre o filme. Agora eu quero saber o seguinte: por que demorou tanto para vir o segundo filme, Wagner? 13 anos que eu tô esperando por isso, tá? É Pois verdade, é, eu ia fazer rapidamente essas contas. 2010, quando estreou o primeiro filme, né? No dia 3 de setembro, essas coisas a gente não Olha esquece. isso. Data de lançamento a gente não esquece. Quero dizer que eu não tenho culpa nesse atraso. Tá? É verdade, não é Eu nada não contigo. participei do primeiro, infelizmente. Enfim, eu realmente não tenho uma resposta objetiva. A gente olha pra trás e pensa assim, não era pra ser. Teve, obviamente, algumas coisas aconteceram no processo. Uma delas, que talvez tenha sido um dos pontos nevrálgicos, assim, foi a Fox Filmes do Brasil, que era a empresa que era em quem a gente fez o primeiro filme, foi comprada pela Disney. E virou uma Foi coisa uma meio... negociação de 2 anos e meio, pelo menos. Então, Super. entre um projeto que sai de uma empresa enorme, que vai para outra empresa, a gente teve aí a pandemia. Além de teve a pandemia nesse processo, eu fiz outros filmes, enfim. Mas sabe aquela coisa quando você olha pra trás e você vê que tinha que ser? né? Não é que valeu a pena esperar, que por mim teria acontecido 1 ano depois. Logo depois, né? Mas você olha pra trás e pensa assim, nossa, tinha que ser. Tinha que ser com o Edson, tinha que ser nessa hora. A proposta do filme, hoje, ela é mais do que nunca absolutamente sintonizada com os tempos que a gente tá vivendo. Totalmente. Isso é bom, né? E dentro desse tinha que ser, eu fico nessa curiosidade, isso é uma pergunta clássica para continuações, né? Mas qual é o estalo do tem mais história para contar? Eu tenho mais coisa aqui para dizer. Esse estalo nasceu lá quando eu tive na Federação Espírita Brasileira pedindo os direitos de adaptação do Nosso Lar, que é uma joia da coroa da obra do Chico Xavier, né? E que essa joia da coroa, ela faz parte de uma série de 16 livros que é a vida... história, né? que chamam a série A Vida no Mundo Espiritual, psicografados pelo Chico, pelo mesmo espírito que é o André Luiz. Essa é uma série absolutamente cinematográfica, gente. A Renata sabe tanto quanto eu. O olho brilha, porque quando a gente lê os livros e fala assim... Pode ser verdade, pode não ser verdade, mas é incrível. Se é incrível, Tem um roteiro visualmente aqui. É cinematográfico. incrível, é dramático, é cinematográfico. Então, eu sempre quis, a gente hoje tem a proposta de fazer outros filmes, sim. Poxa, que legal. Pra mim, eu vou até o Nosso Lar 5, eu também fácil. acho. Olha. Porque tem material, essa aqui é a questão, né? Então, Dá pra virar franquia. E eu acho que as pessoas já vão é. ao cinema pra ver uma boa história bem contada. Super. Boa história tem um monte ali. A gente tem que fazer o nosso dever de casa e contar bem, né? Mas Olha, Wagner, deixa eu te dizer uma quando coisa. quando começou, foi lá atrás, no ano de 2005, quando a gente obteve o direito de fazer o primeiro Nosso Lar, e os livros seguintes, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz,
Ah, então já tá tudo na mão. Né? libertação. Quer Pois é, dizer, é pelo sobre isso que eu menos. quero falar. Eu não sei como é que você vai resolver. Eu tô fazendo o Eu sei que segundo, você vai falar. mas você tem 16 ou 15 pela frente. Então, por favor. Não esquece o alicerce. O Aniceto, que é o Aniceto. personagem, por favor. O Aniceto tá em todos, olha, daqui pra frente apareceu. Agora, o Edson, como é que você entrou nesse projeto? Qual é a sua relação com esse tema, né? Com a espiritualidade, com o tema espírita? Você já tinha, conhecia, gostava? Como é que você embarcou nessa história? Bom, eu sou ator há tantos anos e eu gosto de boas histórias, né? Eu sou católico de formação, mas eu sou um curioso. E aí, eu tinha terminado o meu contrato com a TV Globo depois de 40 e tantos anos, e o Wagner soube disso. E ele me ligou, assim, meio desconfiado. É verdade o que eu soube? Você É fake tá, news. tá, assim, disponível? Eu falei, eu tô há pouco tempo, negócio de pós-pandemia, não sei o quê. Ou não, ainda estava, né? Final de pandemia. Aí eu falei, por quê? Eu posso te mandar um roteiro? Falei, pode, claro. E o que é? Relativo ao que é o nosso lar? Falei, o nosso lar? Mas é a continuação? Sim, então, me manda. Mas eu li na hora e já estávamos conversando e não paramos mais de conversar até Que hoje. legal. E esse foi meu envolvimento, né? E é um filme, aí você pergunta, é um filme como o primeiro, nichado? É nichado, eu acho que é um filme que especificamente tem um público certo para aquilo, mas ele é mais amplo do que isso. Porque é uma linda história, fala de amor, fala de perdão, fala de superação. Então, é um filme familiar, é para todo mundo, né? E é para sempre, porque eu acho que é uma história que jamais vai envelhecer. Né? São personagens que vão passar os seus conflitos e outros que vão apoiar. E é linda a história, eu me emocionei quando li. Tenho certeza que o público que for ver e participar dessa experiência vai também se apaixonar e se emocionar. Vai mesmo. Agora, o Nosso Lar 2, ele é baseado nos Mensageiros, né? E os Mensageiros, ele é a sequência direta do É a Nosso sequência Lar 2. direta, na verdade. Então, queria que você só desse uma geral, assim, sobre qual é a história dessa vez, quem é... O primeiro filme conta a história, Nosso Lar 1, né, por assim dizer. Ele conta a história do cara que desencarna, que morre, enfim, e descobre que tem uma dimensão paralela. E essa dimensão paralela, ela é dividida entre um lugar não muito bacana, né, um lugar que se assemelha a um purgatório, mas enfim, ele é chamado de umbral. Isso. E em seguida ele descobre que existem realidades muito parecidas com a nossa, com uma cidade espiritual pairando sobre o Rio de Janeiro e com tantas outras cidades espirituais. Então a ideia da vida espiritual é essa. Então existe vida paralela e a vida continua e existem relações entre essas pessoas. Essa é a ideia básica do primeiro livro. No segundo livro, o próprio autor espiritual dá um passo além, né? Ele começa a descrever como são essas relações entre mortos na matéria e vivos no espírito, né? E os vivos na matéria. Entre vivos e vivos, de uma certa maneira. E essas relações são extremamente humanas, são extremamente ricas, como o Edson disse. Ou seja, esse filme é quase um multiplot de algumas histórias que estão presentes no livro Os Mensageiros. E, em um parênteses, a gente resolveu chamar de Nosso Lar 2 justamente porque a gente quer que as pessoas entendam que faz parte dessa mesma continuidade temática. Sim. Mas agora a gente está contando a história de um resgate. É um grupo de espíritos. Aí você traz a ideia dos anjos da guarda, né? Que são chamados de mentores, mensageiros. O próprio André Luiz é um mentor, O André Luiz, né? ele vai fazer um curso, né? Ele se engaja numa missão que é comandada pelo Aniceto, que é um personagem do livro, um personagem muito carismático do livro. E eles vêm à Terra para resolver problemas que estão a perigo. Nada mais dramático, nada mais humano do que isso. Então, é essa busca por ajudar aqueles que são tutelados, os protegidos do Aniceto, de uma certa maneira. E a gente adaptou, né? Obviamente, a gente tomou as licenças dramáticas na adaptação para poder combinar alguns personagens e fazer um sentido geral ali para que a essência do livro, que é a vida continua e nós nos relacionamos muito mais do que nós imaginamos com aqueles que estão nesta continuação. E aí, o que você faz com isso, né? A pergunta do André Luiz, do Aniceto, na verdade, é saber que a vida continua não serve mais. Quer saber o que você vai fazer com essa informação. Você vai se transformar hoje, você vai aprender a perdoar, você vai aprender a olhar a vida de outra maneira. E o filme é sobre isso, porque o livro é sobre isso. Eu dou muito esse crédito à coragem do André Luiz, espírito, e de um senhor chamado Chico Xavier, né? Exatamente. Essa coragem de botar isso no papel, de imprimir isso e de bancar isso. E isso toca nas pessoas de maneiras
muito interessantes. Muito, muito mesmo. Antes da gente entrar, que acho que é super importante a gente entrar nesse tema das suas inspirações, né? De onde vocês foram buscar também referências, para além da obra do Chico Xavier e de toda a aura desse homem, né? Incrível. Eu queria dar um passinho atrás e perguntar, até como uma pessoa que assim, não tem uma religião, eu não sigo nada, mas é um universo que super me interessa como uma curiosa, né? Lembro que com uns 13, 14 anos eu li o Violetas na Janela e comecei a entender tudo. E é uma grande introdução ao universo do espiritismo, né? Assim, minha mãe é espírita. Você é espírita e nem sabe, né? Exatamente, é isso. Decidi É que eu acho já. que eu só não frequento nada, então eu digo que eu não tenho religião nenhuma, mas adoro tudo, acho tudo muito lindo e tal. Sou uma pessoa de fé, para além de religião. Mas então acho que essa introdução, falando aqui como uma pessoa que não segue, como que vocês enxergam o público porque é isso, a gente está falando de um filme nichado, mas como que vocês convidariam uma pessoa que não necessariamente acompanha e compreende a doutrina a assistir a essa história, assim? Porque é isso, é para além de uma religião. Funciona para essas Funciona. Eu falei aqui, né? É muito mais amplo do que apenas aqueles seguidores, né? Da ideia do espiritismo, da filosofia, porque conta histórias de famílias, conta história de pessoas que estão passando por conflitos que são fundamentais e que eles recebem esses anjos, né? Esses mensageiros e que eles vão ser apoiados por esses anjos. Então é uma história, digamos, com uma dramaturgia muito interessante. Porque o tempo todo você tem ali uma interligação entre essas três histórias, né? 3 histórias. São 3 histórias. E aí você vai vendo, sabe, como uma se desenrola, vai para um canto, outro vai para o outro. Então, o tempo todo você tem ação. Legal. Então, é uma bela história e muito bem narrada. O roteiro é muito bem desenvolvido, né? E o livro já era, aí passou pela preparação, né, para o cinema e a gente realizou. Eu não vi nada ainda, vou ver hoje, só quero ver. Tô louco pra já ver. tá de estreia. Mas não tem necessariamente que ter lido o livro para Exatamente. acompanhar a história, Absolutamente. né? Não. A gente ou pensa conhecer nisso, a né? doutrina espírita para contar a história. Até porque hoje a gente vê... Quer dizer, a gente já viu tantos filmes que tem um tema espiritualista. O próprio Ghost, né? Do Outro Lado da Vida. Isso. É um tema que tem um espiritismo, tem um espírita ali, né? Tem um espírito que vem e tal. Tantos filmes falam disso e as pessoas nem estão percebendo que estão vendo uma A presença de espíritos ao longo do cinema é enorme. Assim, tem uma lista enorme de cineastas que usaram a ideia de existir vida numa outra dimensão para contar, para narrar seus filmes, né? então- E dentro desse cenário, só mais uma perguntinha. Qual é o desafio de colocar isso e não descambar? Porque aí também muitas pessoas vão para um lugar do fantasmagórico, para não ir para este lugar, né? Esse é um desafio que vai responder um pouco até a própria sua primeira pergunta também, ajudando. Acho que a coisa mais bacana que existe na doutrina espírita, para mim, pessoalmente, é a sua universalidade. A sua capacidade de ser entendida, compreendida e ok por quem quer que seja. Então, o Emmanuel, que é um dos mentores do Chico, diz na abertura do Nosso Lar, no prefácio do livro, que as pessoas podem precisar do espiritismo, mas é muito bacana quando elas buscam espiritualidade em geral. Então, Exatamente. essa busca por espiritualidade, que é o que você faz, é absolutamente condizente com o que os espíritos disseram para o Kardec e que isso depois foi desenvolvido ao longo das obras do Chico e de tantos outros autores que são dignos, né? E com credibilidade alta, que é assim... Busca o que Deus tem dentro de você, de alguma maneira, né? Desenvolve isso. Porque lá no final das contas você vai encontrar a mesma paz, o mesmo perdão, a mesma compreensão que o Aniceto tenta levar para esses espíritos que fazem parte da história. Então, esse cuidado a gente busca o tempo todo. O filme, ele nasce com um público X inicial, que é o leitor,
que é o público que gosta oficialmente desta doutrina, que tem seus aspectos científicos, seus aspectos filosóficos. Que também atende a eles, né? O que é Atende bacana. plenamente, né? A gente sempre Primeiro- pensou sobre É, isso, pois né? é. A ideia da religião, junto da doutrina espírita, é que ela é uma consequência. O aspecto científico ou pseudocientífico, enfim, não é a ciência clássica, mas a metaciência, ciência de observação e etc. E filosófico, que é uma filosofia de vida, que namora o budismo, que namora o hinduísmo, que namora a Kabbalah, que namora o próprio catolicismo na sua base histórica tradicional, né? Ou o cristianismo, por assim dizer, porque o cristianismo é a mãe de todas essas vertentes, essas tradições religiosas, né? Então a gente sempre olhou para isso na hora de adaptar. Não pode ser um filme só para o leitor do livro, embora essa seja uma meta. Tem que ser para todo mundo. E o Nosso Lar 1 comprovou isso. Não, e uma coisa muito comum que tem acontecido comigo, as pessoas se aproximam, o público em geral, nas ruas, por onde eu passo, as pessoas... Tô vendo a novela, que bacana que tá, hein? Mas eu soube que você vai fazer o Nosso Lar, é verdade? Eu falei, sim, o Nosso Lar 2. Que bacana. Eu não sou espírita, assisti o primeiro... Mas Exatamente que filme isso. lindo. Eu me Exatamente. emocionei, eu saí do cinema, assisti 2 vezes e depois vi na televisão Isso também, aí. vi não sei aonde. Poxa, que Tô legal. louco pra ver quando estreia. Essa é a resposta. É isso. Quando o filme abre... O primeiro muito transcendeu comum. a essa... O filme abre o leque, tanto no Brasil Essa quanto para esse fora nicho. do Brasil, né? Mais de 40 países. E até hoje eu recebo a cada semana alguém de algum lugar do mundo. Não, várias vezes eu escutei amigos e pessoas, enfim, quando assistiram o primeiro, falaram, olha, eu não acredito em nada disso não, mas o filme era tão lindo que eu chorei, me emocionei. Ou seja, você não acredita em É nada, bem mas ela sobre se isso. emociona, Porque às vezes se mexe. você não precisa acreditar em nada. Se você não acredita em nada, não vou acreditar no que está acontecendo, mas tem uma história bonita, bem contada. E para além linda, disso, a gente é. assiste a tantos filmes de futuros distópicos, de, né, de Absolutamente. sociedades. Exatamente. Por que isso não pode entrar nesse E Pra lugar muita emocionar gente, o também, filme né? é uma, E emociona, o filme e é uma toca a ficção, gente. né? É óbvio que o filme é uma ficção. óbvio. O filme é uma representação de um livro. Claro. Então a gente lida com essa ideia de que ninguém tá fazendo proselitismo de uma religião, nada disso. Eu tenho uma birrazinha com o termo filme espírita, porque eu acho que espiritismo não é Coloca, gênero né? cinematográfico, né? Isso. Espiritismo é espiritismo, como é uma ciência, filosofia e religião. Claro. Sim. E assim, É um cinema É um cinema. drama, exatamente. Espiritismo, ele é um manancial de conhecimento, ele é um manancial de ferramentas. Quem quiser pesquisar, quem quiser investigar, ok. Mas as histórias que estão presentes ali são histórias absolutamente universais, humanas, Exatamente. com dramaturgia Acho que a maravilhosa, humanidade né? dele, né? E todo o amor que tem ali, porque é um filme sobre o amor, né? No fundo, né? Então, Sobre cuidado, exatamente. né? Então, acho que isso fez com que o primeiro filme ultrapassasse muito, mas em muito, a Muito, barreira muito, da- muito. do nicho dos Sabe que espíritas. Né? Eu não vi o Nosso Lar 2, vou ver daqui a pouco. Mas o primeiro eu assisti em tela grande e tenho claramente a sensação que eu tive ao assistir, né? Primeiro que me impactou o filme como produção. É um filme nacional, eu fiquei me perguntando isso várias vezes. E depois eu saí, quando eu terminei, o filme se encerrou, eu saí com algo dentro de mim que era incrível, de ter visto naquela experiência ali, daquela escolha daquele filme, uma história que me deixou mais leve, que me deixou, sabe, de alguma forma mais profundo nesses temas do dia a dia da gente, E né? sendo um católico, né? E sendo um católico, Foi lá como exatamente. espírita Se vê. assistir o Eu não filme. pergunto pra ninguém qual é a religião da pessoa quando eu chamo pra não trabalhar. precisa. O Nedson é testemunha, assim, nunca fiz. Eu já vou quase para as 2 mãos de filmes feitos. Quase 10 filmes Você mesmo feitos me agora. falou que também não é espírita, não é... Você Não, acha que me contou que não- eu sou não tem. espírita por natureza, né? Mas eu gosto de dizer que eu sou espírita ecumênico. Exatamente. Porque a base espírita me oferece a possibilidade de conhecer sobre Outras, todas as outras religiões. E eu não doutrinas. pergunto mesmo, não importa exatamente. se o Total. ator ou a atriz vão fazer algum trabalho ligado. Importa se eles gostaram do personagem, se eles têm o talento, a capacidade de contar a história junto comigo. Isso vai para a equipe também. E assim, isso reverbera para a tela. Com Claro. Precisa estar na tela. Tem que ser verdadeiro, né? Tem que ser Claro. honesto. E a gente quer oferecer histórias dentro dessa ideia ficcional de que a vida continua, que sejam interessantes. Ao mesmo tempo, quando você faz uma biografia sobre o Kardec, que é uma cinebiografia, não teve um espírito aparecendo. E a gente estava lá contando a história Aham. de um pesquisador francês. Ou seja,
é uma história interessantíssima. E não precisava aparecer espírito Com pra... certeza. Então, nesse filme aparece. Na verdade, aparece espírito o filme inteiro. Mas a ideia é, se isso for uma grande loucura da nossa parte, se a gente, né, se uma grande loucura... Vira uma história para contar. Olha só, é uma história, é só uma ficção, história para é só contar. uma história. Exatamente. O Uma filme, ficção, eu não gosto de drama. achar que o filme transcenda ninguém, convença ninguém, doutrine Não é ninguém. pra doutrinar. Eu estaria no lugar Perfeito. errado, né, É, Renata? não A é gente, ideia. eu estaria sendo mentiroso comigo, né? Mas a Perfeito. gente sabe que histórias assim, e cinema tem isso, nós apaixonados por cinema, nós somos tocados em alguns botões quando a gente está vendo um filme. Super. E botões que são inesperados, né? Às vezes o filme te pega de um jeito que você... eu não estava esperando isso, né? E a gente sabe que quando a gente está falando deste tema, que é muito poderoso, é potente, que é a espiritualidade em geral, acontece. A Acontece. pessoa... É o cachorro no mundo espiritual. Ai, meu cachorro! Sabe, assim, eu coloquei um pessoas se cachorro no conectam. primeiro filme para marcar uma passagem de tempo. A ideia do cachorro no mundo espiritual foi extremamente marcante para milhares de pessoas. Então, Porque você toca Ó. num lugar muito sensível, você vai em de lugares muito que são carinho, né? inesperados. E aí, o bacana da sala escura, a gente diz assim, venha ver o nosso lar agora no dia 25 de janeiro, né? Hoje, no dia 25 de janeiro, você vai ver o nosso lar porque você vai viver uma experiência cinematográfica. E com sentido muito maior, você vai viver uma experiência espiritual, na sala de cinema. Né? E agora, como experiência cinematográfica, eu queria que vocês falassem, eu fui lá no set e numa cena muito bacana, que é a cena que... Quer dizer, eu não lembro direito qual era a cena, porque foi só um pedaço de uma cena, né? Que eles chegavam na Terra, era o momento que vocês Sim. estavam chegando na Terra. E num outro momento, vocês estavam num umbral, assim, tinha umas pessoas no chão, Isso. né? Então, vocês estavam resgatando ali. No Você foi lá pátio pra... do hospital, né? Exatamente. A locação. Exatamente, aquela Num mar de locação. gente, né? Naquele mar de gente, uma cena linda, assim, que fiquei... Falei, meu Deus, e só ali eu já vi como aquilo ali... isso aqui. Olha, tem imagem Esse aqui no momento. nosso telão, Ali, gente. ali o chroma key, né? Exatamente. Agora Olha não lá. tem mais chroma key. Aí, Agora não tem exatamente, mais. aí com esse chroma key e tal. E eu lembro de ver essa cena, eu falei, gente, eles estão olhando ali pra baixo como se estivessem vendo um mar de gente. E tinham, E sei é lá, isso. 30, 40, sei lá, 20 pessoas ali, né? Como é que é esse trabalho, o Edson? Você ter que mostrar tanto um sentimento, claro, Uma ator, profundidade, uma profundidade, né? mas... Com a Não. tela verde. Para Um mim, set quando desse. eu li o roteiro, eu fiquei encantado. E, ao mesmo tempo, eu falei, meu Deus, que personagem lindo, que história linda, né? Dentro de um contexto já de um segundo filme, enfim, desses tantos aí que o Chico desenvolveu. Agora, que desafio. Por que desafio? Porque o que é o Aniceto? O que é esse personagem? Do que ele é feito? De amor. De amor. Sim, mas que amor? De perdão, mas que perdão? Numa dimensão que eu nem imaginava, porque eu, Edson, aqui, humano, pecador, né? Sente raiva de vez em quando. Corriqueiro, essa coisa, nossa, humana, né? Como é que eu vislumbro a capacidade de um ser que entende tanto, né? Com tanta capacidade. É um desafio. Porque o olhar Ah, é diferente, né? Total. É tudo, é outra cara, é outro olhar. E eu olhava, ele ficava sentado ali olhando as caras de vocês, os olhares. Eu falei, gente, eu me emocionava com uma tela verde no fundo. Assim. Eu falei, isso vai ficar bonito, meu Deus, vai ficar bonito. Não, e a gente tem que ter fé, muita fé. Porque você tem um pano verde e ele fala assim, Confiança, né? acredita em mim, aqui vai ter uma cachoeira. Eu digo, acredito. E aí a gente visualizava a cachoeira e pronto. Né? Vai ter. Mas essa capacidade do ator Já de tem, entrar, já de tem. acreditar e você fazer, é mágico e é fantástico, né? E o Wagner é um parceiro, ele tinha paciência de explicar tantas vezes fossem necessárias para nós todos, o elenco, para a figuração também ele explicava. Ele instalava o set de filmagem todos os dias com uma oração, com palavras, eu lembro. e que todo mundo tinha a liberdade de falar também. Foi uma experiência como um todo assim maravilhosa, Wagner. Para mim foi um set muito, muito especial, dos melhores que eu tive na minha vida, de tantos anos de carreira. E agora eu quero ver o filme. Daqui a pouquinho. Daqui Pra a ver essa pouquinho. cachoeira. Eu- eu- essa eu- cachoeira. A gente faz isso no início do dia porque é um ritual, como no teatro, né? Enfim, em todos os lugares. Mas só complementando, assim, eu fico pensando que se a pessoa que trabalhou com a gente, daquelas centenas de pessoas que estiveram lá, se elas olharem o nome delas na tela e não tiverem orgulho de uma lembrança bacana,
a gente meio que fracassou, né? Como realizador, Não, com né? certeza. Se o processo não for tão bacana quanto o filme na tela, fica metade do caminho incompleto, né? Mas eu vou te dizer uma coisa: o público que assistiu e que vem falar comigo diz com orgulho que assistiu, nós que fizemos, temos em dobro, o triplo, com toda certeza. Um orgulho danado. É isso, né? É sobre isso, né? Sobre ser verdadeiro. E eu acho que tem uma coisa quântica, sabia? Tem alguma realidade quântica que vai pra tela. Isso eu não sei como mensurar, mas toda vez que isso não quer dizer que seja mensuração de sucesso ou fracasso, porque fracasso e sucesso são tão relativos hoje em dia, né? Mas esse bem-estar, o ser bom, não é uma unanimidade, tem problemas, tem brigas, tem questões. Com certeza. Mas, no geral, aquelas centenas de pessoas que participaram do projeto... Olha, as imagens Olha são aí, lindas. olha aí. Isso aí já é um pouco do mar de gente que É. você viu Renato? Já é daquele mar, exatamente. Da mesma cena, né? Mas é uma adaptação, enfim, o filme tem. Essa é uma cena, eu posso até dizer, essa é uma cena inspirada numa obra do Gustave Doré, um desenhista francês que é espetacular. Ele faz desenhos em grafite, fez desenhos em grafite na maior. Mostrei para a equipe, a gente vai criando essa atmosfera, né, de mundo fantasia para uns, Sim. de dimensão paralela para outros, né? Eu fico pensando, desculpa, Rê, mas é que eu fico me perguntando, assim, nesse sentido, dentro do set e tal, como que é a energia de um set que tá falando É isso que eu ia não perguntar. só sobre... Né, a gente tá super alinhada aqui, ó. Não só sobre, né, Rê, assim, acho que não é não só sobre uma história que é muito bonita, que deve ser muito emocionante, mas que também tem o seu teor de espiritualidade, Sim. do imponderável e tal, e tem muita gente que tem uma mediunidade mais aflorada. Como que é a energia desse set? Deixa eu falar primeiro, porque Pode contar. sobre isso era uma muito história engraçado, porque para mim era uma primeira vez estar convivendo com aquelas energias, com Sim. aquelas histórias. E aí, de vez em quando, eu entrava assim, no set, numa locação, e eu sentia um perfume, e eu dizia, vocês estão sentindo? Até que eu chegava no Wagner, você está sentindo o perfume? Sim. E o que é isso? Não, é normal. Tem alguém presente, tem algo presente. Eu dizia, então tá, então vou encarar como Isso é legal, normal tá todo mundo achando também. normal. Eu vou achar normal também, galera. Tamo Isso junto. aconteceu algumas vezes, né? Ou então, numa cena que a gente tava dentro daquele hospital, nessa locação, Nossa. e aí, no meio da cena, acabou, todo mundo tá branco assim, acabou? Valeu. Mas todo mundo tenso. Eu falei, o que aconteceu? Vocês não viram? O quê? Bateu uma porta no fundo de vocês, uma porta do nada, que nós ensaiamos tantas vezes, e a porta estava ali, aberta, simplesmente. E não teve vento, não teve nada, a porta fez... Ai, gente, até me arrepio. Toda arrepiada. Olha isso. Quase coloquei essa imagem no filme. A porta abriu e Esse fechou take. sozinha, assim. A menina do som tava desesperada, gritava assim pra mim. Gritava na sinalizava, a porta abriu. E eu fiquei... Ué, Ela tinha duas preocupações: o som dela E quem é que tava aquilo passando que pela tava porta, passando. né? E o medo, né? Essas mas histórias tem- são boas, viu? O perfume a gente teve alguns... Primeiro, isso não torna a gente especial em nada. É, claro. Não. Não dá Eu acho que é privilégio só nenhum. realmente Não nos torna privilegiados em nada. Nem um pouco. A gente é trabalhador, a gente erra pra caramba, a gente sofre, a gente faz besteira, né? Opa. Então, essa presença dessa dimensão paralela, ela acontece em qualquer lugar. Aqui, quando a gente está conversando. Sim, isso tá em todo... tá em- Então é tá importante todo que as pessoas tempo. entendam isso. Que quando eu me pergunto o que de mais sobrenatural acontece no filme, acontece em outros filmes também. Sim. Claro. É porque no nosso tema a gente está literalmente falando dessa dimensão paralela. É como se o campo estivesse mais aberto Talvez. para esse tipo de manifestação. Não Mas sei. eu acho que Teve fica uma um figurante campo que mais incorporou. aberto. Teve. Aí a assistente de direção correu até mim. A gente estava filmando numa relocação de umbral. Tinha uns 50 figurantes vestidos com aquelas roupas umbralinas. É porque que é uma aquela energia cena era pesada, forte. É. forte. Foi uma Aquela cena parecida que eu, com que eu essa. vi, nem tinha tantos, sei lá, devia ter umas 20 pessoas ali. Por ali. 30, Eles 30 chegando pessoas. muito bem caracterizados, deitados no chão e se mexendo. Eu fiquei Atuando, olhando né? aquilo ali, eu Muito falei... forte, né? É forte, mesmo você tá estando num set, Então, nesse dia que a sabe? figurante... eu cheguei perto dela, mas chama o Wagner. Vou eu lá, Lá né? vem. O diretor do mundo. Bombeiro, né? Pra apagar um incêndio. Diretor de Vem assuntos aqui. espirituais no set, né? E aí, realmente, ela estava incorporada com um espírito, uma entidade. Eu percebi isso. Faz parte da minha vida, eu não tenho medo algum. Também não. E eu falei, olha, você veio para ajudar, você pode ficar um pouquinho.
Mas ela precisa trabalhar. Se você não tá aqui para ajudar, você não pode ficar. Exatamente. Falei, vai tem com que Deus, trocar uma ideia. Segue seu caminho. Dei as costas, contei 1, 2, 3 e olhei para trás. Aí a menina voltou ao normal, né? Nossa. E Não estava aí- indo para ajudar, não né? estava Pelo indo pra visto. ajudar. Na verdade, eu entendi depois, É. a gente foi conversar com ela. Essa menina precisava de apoio, porque ela tinha uma mediunidade muito ostensiva, não frequentava lugar algum. É. Mediunidade faz trabalhar. parte de todas as pessoas, isso é comprovado, É. em diferentes graus. E a gente, olha, onde é que você mora? Tem um lugar assim, é melhor você educar. Ela já aconteceu outras vezes, eu perco a O a sentido consciência. ali. Uhum. Então, Tem que olha, trabalhar. esse espírito que veio aqui deve estar querendo trabalhar com você, veio aqui literalmente para você ficar assustado e agora você vai lá trabalhar com ele e ajudar e servir. Que é o lema do Aniceto, né? Isso. É o lema do Aniceto. Servir Exatamente. incondicionalmente, ajudar, ajudar, ajudar. E o ambiente, como está todo voltado para isso, né? As falas, o cenário, é muito propício, né? Até com para essa certeza. mediunidade que está latente, está em volta, que está ali, porque nós temos isso aqui nesse momento, temos. Tem mais imagens. Então, isso fica realmente muito... Aí vocês estão dando passe no Rafa Sig, o personagem do Isso, Fernando. isso, do Fernando. Fábio Lago e Renato Prieto, que fez o André Luiz no primeiro filme, né? Sim. O Fábio Lago faz o Vicente e o Rafa Sig faz o Fernando. Também Fábio Lago personagem do livro. maravilhoso. Fábio Lago fez Tropa de Elite. Então as pessoas, quando viram o Fez. Fábio no Tropa de Elite, falaram assim: pô, o Baiano desencarnou no Tropa de Elite e reencarnou. Já voltou agora. Conexão Isso, imediata, Fez uma ponte né? direta. Não, meu Pô, isso rende baiano... um meme bom, hein? Um Nossa, mas espírito que isso evoluiu tanto que virou Foi mensageiro, tão rápido né? assim, né? Um espírito que evoluiu tanto. Não, lá olha, em o que mais cima. mágico acontece num set de um filme sobre esses é a câmera ligar. É impressionante, você tava lá, porque a gente está reproduzindo realidades que não são realidades fáceis aos nossos olhos, né? E isso é fascinante. Mas, assim, a gente tem histórias incríveis. E eu me lembro agora que durante o nosso Lar 1, houve uma orientação para que a Patrícia Kamitsuji, que era a presidente da Fox na época, imprimisse todo o circuito do filme e colocasse em cima da mesa dela. E para que ela precisa fazer isso com computador? Não, uma orientação de um médium, né, que eu conheço. Eu falei, você pode fazer isso? Posso, claro. Toda quinta-feira, sexta-feira, quando o circuito mudava, naquela época era sexta, Era sexta, né? é desde Hoje é 10. quinta. Ela imprimia e botava lá. O tempo passou, 1 ano depois veio uma psicografia impressa na revista O Reformador, da Federação Espírita Brasileira. Na psicografia, o espírito dizia assim: a gente queria mencionar o trabalho lindo que foi feito durante a exibição do filme Nosso Lar no ano passado. Nós aqui no mundo espiritual estendemos tendas de cinemas paralelas para que a espiritualidade, Agora para eu que que os tô espíritos arrepiada. pudessem ver o filme também. Olha isso. Tá aí por isso que eles estavam pedindo só uma ajuda, né? Pra Dá entender dar uma onde é que ajudada pra gente tava. saber onde é que vai Onde é que passar, tá. pra gente poder fazer uma exibição concomitante, né? Que E aí eu falei, coisa. olha, por isso o nome, Por isso que e ela a gente toda- imprimiu. E aí você vê que a E ninguém espiritualidade sabia de aqui, nada, ninguém sabia né? de Esse nada. Yadi A não sabia de espiritualidade nada. Só pediu aqui- ali, falou, façam isso. Foi uma indicação de um médium, você falou. E aí eu falei pra presidente da Fox, na poderia, época, vai você dar pode trabalho?" imprimir? Ela falou assim, posso, não me custa nada, né? Ou seja, ela estava dando uma ajudinha pra espiritualidade, dizendo, olha, a partir Olha de que sexta-feira, legal. Tá o, aqui, o aqui, livro vai aqui, estar aqui. Então eles exibiam Imagina um que lindo que filme, não devia ser que eles isso. eles fizeram isso provavelmente plasmando, né? Uma tela, Sim. e exibindo a história do Dr. André Luiz na espiritualidade. Porque é uma história de resgate de si Sim. mesmo, né? O que o personagem do Aniceto faz agora é ir resgatar as pessoas para dizer, olha, não tem fim, sofrimento não é eterno, você vai conseguir, demore quanto tempo for, eu tô aqui para te ajudar. Isso é potente pra caramba, né? É um conceito universal de que você não tá sozinho, Você não né? está sozinho. Que seja Sabe aquela coisa do nunca arquivo estará, X, né? na verdade está lá fora, a verdade está aqui Exatamente. dentro, né? A verdade está ao nosso lado, Então né? dá para imaginar um cinema lotado, né, com o público sentado e os outros, E os né? outros, Eu brinco dizendo que a gente fez 4 milhões e tantos mil espectadores encarnados, Encarnados. fora os desencarnados. né? Olha isso. E que nem precisava pagar, não tem problema, né? Esse não 10 precisava pagar, milhões né? de graça ainda. Agora, vocês acham que um filme como, né, o Nosso Lar 2, produções como essa, assim, ajudam a trazer mais informação para as pessoas e também tirar um pouco do preconceito também? Tem pessoas que ainda têm, né, até uma questão religiosa de preconceito religioso, não é minha religião e tal, intolerâncias. Como vocês acham que esse tipo de filme também pode colaborar para essa conversa? Eu acho que é claro que colabora, né? É um filme que eu estava falando, fala de amor, fala de perdão, esses valores incríveis, né? Que o ser humano
precisa para evoluir, precisa para se comunicar. Você vê filmes americanos que falam disso, né? Você sempre... eu assisti. Sempre tem um suspiro, né? Isso significa... É claro, não é um filme didático, não é um filme, mas que toca. Quando toca o coração, toca para melhor, né? E traz a informação, a pessoa supera coisas, a pessoa é mais justa no seu olhar com as coisas todas, com toda certeza. Eu acredito nisso, eu faço para isso. Para tocar as pessoas, para modificar as pessoas, para mudar o mundo, né? Eu saio de casa para isso, né? Eu falo isso para minha filhinha hoje, já estou falando, ela está com quase 2 anos. Eu digo, papai vai sair e vai trabalhar. Trabalhar é bom. Papai vai voltar melhor do que saiu. Exatamente. Porque é isso, né? A gente vai para lá para poder dizer coisas incríveis, de diversas formas, diferentes, para tocar e modificar as pessoas. E seu entendimento mudou? Um mensageiro, viu? O Ai, mensageiro. tá vendo? Já tá super Mas o seu mensageiro. entendimento mudou com relação a essa doutrina, ao conhecimento? Você quis aprender, você quis entender, acompanhar? Assim, eu tive interesse, claro, né? Eu até quando a minha filha nasceu, foi um pouco antes da gente começar a filmar. Verdade. E quando a minha filha nasceu, uma temporona, né, que fala, eu falei assim, minha filha, ela tinha recém-nascido. Quem estaria muito feliz agora em te ver seria o vovô Edno, meu pai, que já faleceu há 30 anos. E eu fiquei com aquela sensação que realmente ele ficaria feliz, né? E aí eu comecei a fazer o filme. Eu falei, bom, e os espíritos, né? Os desencarnados, né? Falei, será que eu consigo fazer essa ponte com meu pai, né? Eu criei essa curiosidade, mas totalmente sem informação. Sim. Aí eu comecei a perguntar, perguntei para você, perguntei para o presidente até da federação. E não é bem assim, eu não vou lá, vou fazer uma ligação com meu pai, meu pai vai não é responder, assim. não é bem Claro. isso, né? Mas só o fato dessa possibilidade de comunicação, né? Não com meu pai especificamente, mas com essa outra realidade, esse outro mundo. Saber que existe. Isso é um interesse, né? Que parte aí desse filme, É um desse encontro. conforto, né? Eu É acho. um conforto E você mesmo. conseguiu sentir o seu pai em algum momento no set com você? Assim, ele tá presente? Eu acho que ele está presente sempre, né? Mas ali, eu acho que tinha, como a gente estava dizendo, esses canais abertos. A memória e a relação que eu tenho com meu pai é das melhores, né? Eu tenho saudade. É claro que o tempo, ele é cruel, o tempo, né? Na memória. Mas quando você tem essa concentração, seja lá o que for, eu consigo senti-lo. E ali no set eu tinha essa disponibilidade, porque o personagem era maior do que eu, né? Então, eu acho que eu tinha. Mas eu ainda quero estudar mais, eu tenho curiosidade, sim. Eu acho lindo o pensamento, acho lindo enfim, essa possibilidade de ver o mundo através desse foco, né? Desse ponto de vista. Até porque tem mais filmes para fazer pela frente, né? Ah, não. A Pelo gente menos acabou de 16. descobrir que tem 16. Pelo menos 16. Pelo menos 15 vem aí. Mas agora falando também em termos de cinema, né? Para além da obra do Chico, como eu tinha mencionado antes. O que mais inspira e de que fontes se bebe para fazer um filme como esse? O que vem aí para Nossa. você? Você falou, por exemplo, você trouxe uma referência de artes plásticas, por exemplo, de um artista, né? Eu Muita acho que coisa, não né? é difícil, É muita coisa. É uma diversidade enorme, tudo inspira nessas horas, até mesmo esteticamente, né? É um filme mais moderno do que o filme de 13 anos atrás. A gente Ó, tá o aqui no trailer. nosso telão vendo o trailer e que- já as aplicações de, o que você- de computação, de pós-produção, né? O que cresceu de lá para cá? Eu acho que isso, o filme termos de- modernizou em termos narrativos, modernizou em termos visuais. A gente tem melhores efeitos, por assim dizer. A pós-produção desse filme foi a mais difícil que eu já fiz nesses anos todos, disparado. Tem muito efeito especial? Desafiador. Quantos muito. por cento do filme você tem Uns uma noção? 90%. Mentira! Uau! Em quase todas as cenas, então, tem computação gráfica. Quase todas. A gente deve ter umas 4 ou 5 cenas que não tem computação Meu gráfica. Deus, olha só. Caramba. Então, assim, a gente... você vai buscar a inspiração onde você puder, né? E eu tento ser muito fiel à minha imaginação na hora que eu escrevi o roteiro. Eu acho que quando você escreve o roteiro, você vê o filme antes de todo mundo, né? O roteirista vê o filme antes de todo mundo. E se aquilo tiver poderoso, tiver nascido potente, eu acho que eu tenho que ser fiel àquilo. Aí eu vou olhar para trás, vou ver
tudo que eu já vi de cinema, tudo que eu já vi de televisão, tudo que eu já vi de pessoas incríveis trabalhando. É difícil de separar. E até mesmo, talvez seja bom até você tentar coisas novas, buscar caminhos diferentes, tentar o novo, né? Assim, buscar realizadores que sejam ousados com a gente para tentar o novo, né? Aí a cidade Pra mim tem um pouco pairando. desse conceito que esses filmes, até que filmes que são, né, jovens, assim, de sociedades distópicas, assim, me traz um pouco desse lugar de... Sim. Que tem uma modernidade, um futurismo, por assim dizer. Tem um pouco de ficção científica De ficção nisso, né, científica, gente? exatamente. As bases do espiritismo são: você pode falar com os mortos. Tem vida em outros planetas. A existência de Deus, que é um conceito absolutamente subjetivo. Exato. Ou seja, são pilares que são extremamente atraentes para qualquer pessoa. Pro né? imaginário, né? Pro imaginário de qualquer Pro pessoa. cinema é um prato cheio, O né? cinema é um prato cheio. Então, Violetas na Janela seria um filme lindo. Seria. Ou seja, tem muita história para contar, porque essa é uma... E o bacana disso é que isso só tem no Brasil. Porque esse tipo de obra, como a do Chico, por exemplo... sim, É, porque também ele, né, é um... Aí eu volto de novo a homenagear aquele mineirinho de Pedro Leopoldo ali, né? Que potência desse homem, né? Que diferença curioso, que ele né? fez, Porque né? o espiritismo nasceu na França, né? Sim. Com Allan Kardec. E lá pouco se tem... Assim, eu não conheço nenhum filme francês que fale tanto de Allan Kardec ou da Muito pouco. espiritualidade. Nem ou nos do Estados budismo. Unidos com as Irmãs Fox, eu acabei... As Irmãs Fox, né? que Agora você a gente filmou fez, né? a biografia das Irmãs Fox, é um projeto em inglês, para poder falar melhor com o público americano. E os americanos desconhecem completamente aquelas curioso. que foram, talvez, as mulheres mais famosas dos Estados Unidos no século XIX, na segunda metade do século XIX. Então, tem um olhar antropológico, sociológico Claro. para isso, né? Esses sim. movimentos serem abafados em determinados lugares e recomeçarem no nosso Brasil. E que nós, como realizadores, como artistas que querem falar do seu tempo, a gente tem um prato bacana para se alimentar disso, né? Acho que até o sincretismo religioso que acontece no Brasil, acho que Absolutamente. permite a gente estar mais aberto a ouvir o outro, né? A consumir esse tipo de obra. Sem contar que é muito bacana isso. Você pensar que você pode sonhar com seu pai e você dizer, não foi um Nossa. sonho. Você pensar que Eu você prefiro pode... acreditar, entendeu? Eu escolhi acreditar, né? Eu Escolhi também, tá? acreditar. Nossa, eu acredito em tudo. É uma boa escolha, né? É uma boa escolha. É que sempre que eu falo eu não tenho religião, as pessoas falam assim, você não acredita em nada? Eu acredito em tudo, pelo contrário. Por isso que eu não sigo nenhuma. E vou eu te dizer acredito que em isso é um todas, porque eu movimento muito acredito em atual, tudo. muito comum e muito crescente, assim, né? As pessoas que cansaram das religiões tradicionais e elas trazem para elas os valores que melhor lhes compete. Então, esse olhar de espiritualidade ajuda muito a desconstruir dogmas, né? Super. A gente não precisa de preconceito, a gente não precisa de dogma, a gente precisa de ressignificar o mundo com olhos novos. Assim, como é que você muda o mundo se você não olha diferente, né? Total. E se você não... Uma coisa que os espíritos disseram para o Kardec, que é fantástico também, entre as milhares, que... como é que você reconhece o verdadeiro espírito? Cara, a pessoa só pode entender que ela é espírita se ela consegue se transformar. Só precisa disso. Super. Da transformação moral. Você não precisa ir lá bandeirar que você é espírito, você não precisa ir lá convencer ninguém. Assim, cara, o conhecimento te fez bem? Legal. Te fez ser uma pessoa melhor? Exatamente. Leva para frente. Isso, o budismo faz isso. Enfim, tantas religiões, tradições religiosas fazem isso. Porque é a pessoa que faz isso. Também você pode fazer besteira. Sim. Usando Você o pode mesmo usar conhecimento. errado Você ali, pode... Se a né? pessoa não for do bem, Exatamente. ela pode ter a religião que Exatamente. for, que ela não vai Exatamente. fazer. Você pode ter Ela vai usar carteirinha, né? errado. Dizer É assim, o eu que a tenho gente mais carteirinha. vê, né? Exatamente. É a história da humanidade quando se liga a religiões tradicionais, que estão ligadas a poder, estão ligadas a qualquer coisa, menos transformação pessoal. O cinema faz muito isso. E acho que é um casamento bacana esse conhecimento. A gente já teve novelas incríveis sobre isso, né? A Viagem, eu tive a oportunidade de participar de Espelho da Vida, Além do Tempo, com a Elizabeth Gina, a equipe de autores. É incrível você ver o feedback do público quando ele joga fora o crachá, o tag,
né? Joga fora o embarca. preconceito. E compra a aí, ideia falando da do que você história. falou, quando joga fora o preconceito, tudo pode ser bacana. Embarca. Exato. Né? Ninguém vai querer te transformar em nada. Agora, Não é dá uma essa a chance para essa intenção. história. É. Dá uma chance para a ideia de que a Se gente emocionar, pode pura e se simplesmente, apaixonar e a gente pode ajudar incondicionalmente. É. A gente pode imaginar que as fraquezas e imperfeições das pessoas, elas têm origens, às vezes, em outras existências, né? A em multiplicidade das encarnações. Dava pra gente ficar aqui dias e dias, né, É, Renata? Tava muito mesmo. bom, Já- gente. o Cássio já tá ali assim, ó. A gente já tem que começar a chegar no. É, eu prometi- vem. eu prometi que ia fazer períodos curtos, o nosso, né? não, tô não, mas vendo mas é período assim, curto Não, e é um dele. assunto que eu gosto tanto, que eu realmente podia ficar aqui umas 4 horas conversando. Não, mas o Rê, porque aqui a gente também tem um mensageiro, só que no nosso caso é o mensageiro do caos. Ele vem assim e fala, acabou, tá acabando, tem que acabar. Entendeu? O mensageiro do caos, a trombeta do apocalipse. Mensageiro do Cássio, entendeu? né? Mensageiro do Mensageiro do Cássio. Mas eu queria falar um pouquinho sobre elenco, né, Rê? Putz, porque, Edson, assim, realmente você tá lá incrível, maravilhoso, mas tem uma galera com você, nomes incríveis. Como é que A foi gente juntar não faz essa nada turma? sozinho, né? Como é que foi juntar essa turma aí e Imagina. estar Não, com esse... quem juntou foi ele. E A você, gente... e você Eu só estar tive o prazer junto. de contracenar. Né? de estar Otton junto. Bastos, olha só isso. Olha isso, é uma imagina. turma Que tava no primeiro muito filme, né? legal. É um dos filmes Também, que o vieram do Renato primeiro Prieto, filme. que já chegou, ele já estava com carteirinha, Era já uma estava no autoridade, segundo ano, né? Autoridade. Já com autoridade, a gente começando ali. Não, fala do elenco, olha só. Ele que Fernanda pode falar. Rodrigues, É, Fábio Lago, você- Fábio Nando Lago. Brandão, Aline Prado, que O são Rafa os mensageiros. Sig. Aí vem Rafael Sig, Vanessa Gerbelli, Gerbelli, Fernanda Fernanda Rodrigues, Rodrigues. Felipe De Carolis, De Carolis. Mohamed Rafu. Mohamed quase fez o primeiro filme com a gente. Olha. Ele fala, eu quase fiz o personagem. Aqui naquela escolha final, acabei optando por outro ator. E aí, mas eu falei, tá vendo? Tudo tem seu tempo, né? É. Então o Mohamed É. fez o trabalho com a Ju Trevisol. A Ju Colombo participou Ju com a Colombo. gente, uma atriz espetacular, enfim. A gente teve dias espetaculares, assim, Uma equipe inesquecíveis, incrível, né? realmente. E queria- Letícia Braga voltou a trabalhar comigo desde a Menina Índigo, né? Ela fez Kardec. Estou acompanhando o crescimento da Letícia como atriz. destacar a fotografia da Lilis. Lilis da Lilis Soares. E aí, Soares. falando da equipe, Demais. né? Maravilhosa. Eu ia falar isso maravilhosa. agora, lembramos juntos. né? Eu sou... nossa, Ó. eu sou Conexão fã, tá aqui sou nessa fã mesa. dessa mulher. Já premiada, né? Lilis Premiada, agora Soares, sou né? premiada Isso. internacionalmente. Então, eu queria destacar o A trabalho Lilis da Lilis. propôs que muito o dessa filme desse modernidade. precisa ter um olhar muito cuidadoso, né? Sim. Para fazer um filme E ela desse, é pra uma das fotografia responsáveis dela. por propor esse olhar moderno, os enquadramentos mais modernos, toda a semiótica do filme, ela tá mais moderna. O figurino da Reca Coves, direção de arte da Ulla Schillmann, ou seja, a gente foi buscar gente que não tem compromisso com a doutrina espírita, porque não é sobre isso. A gente Você encontrou... só falou mulheres, hein? Olha só. Então, não, eu é ia falar verdade. isso agora. Eu falava, Ó. Wagner, que Todas legal mulheres. a sua equipe A ser super Lilis, feminina. como diretora de fotografia, Nossa. é muito raro, assim, você raro. ver uma Sim, mulher. gente, não, e com esse nível que ela tem, né? E a Ela parte interferiu de toda muito, a parte colaborou muito. técnica, né? O som, por exemplo, a gente viu aqui imagem com o pessoal do som, então Sim, mulheres e tal. sim. É Tinha muito muita mulher no bacana, set. assim. a Renata Eu teve... Olha lá, a lembro, Lilis lá. Rê. Olha lá, a Lilis É em pé do isso. lado A da Lilis, câmera. aqui. Poderosa. A captadora de áudio também. A Dani. Foi a Dani que viu a porta abrida. A Dani, coitada. Ela é tadinha. testemunha. Ali atrás a Joana Sábio, que é a caracterizadora da equipe da Ju Mendes. Eles já estavam de máscaras, né? Você vê foi que no- coisa, né? Ô, no meio do Rê, processo, mas foi vou te incrível. falar, você mencionou o set, você mencionou no nosso papo com a Dira Paz, nossa roda de cinema, que quem quiser pode conferir no YouTube, tá lá, nosso papo com a Dira Paz, que foi parte da campanha do Dia Internacional da Mulher, e eu lembro de você mencionar o set que você foi, você falou assim, não, era... Era o set dele. era o teu set. Ela, Foi o set que ela falou dele. assim: Tinha é muita isso, eu mulher era um no diretor set. homem, mas que fez uma Que super era equipe engraçado, a gente feminina. já tinha isso no Ninguém é de Ninguém, né? Que a gente teve uma equipe predominantemente feminina e olha, foram escolhas, não foram escolhas direcionadas por conta disso. Foram escolhas porque Por talento. competência aquelas mesmo. pessoas Competência. estavam lá para fazer isso, né? Mas Mas é Estavam muito aptas a legal fazerem quando isso, você né? vê a formação final ser majoritariamente Assistente de feminina. direção era mulher, a Ju Maldonado, Isso. Super né? feliz. Legal. Nossa, agora eu vou lembrar, vou ficar não, lembrando das mulheres, maravilhoso. né? Não, já das- Sim, Eu você vai, fiquei muito você vai, feliz. você vai falando nome, você vai vendo nome de mulher. A gente tem uma editora e um editor, que são a Lívia e o Zeca Esperança, ou seja... Que legal. A né? Iafa, que é produtora. E a Iafa. Iafa, que tá comigo desde o primeiro Poderosa. filme, é uma parceirona, uma companheira enorme. Eu ia falar da Iafa, viu, Iafa? Eu ia falar de você, tá? Eu não esqueci. Que, Iafa, enfim, maravilhosa. que comprou essa história com a gente desde 2005, 2006. E ela que se intitula
a judia espírita mais ecumênica do Brasil. Maravilhosa. É a Yapa. Ela Então, fala isso, né? isso é o puro suco de Brasil, né? Você totalmente. ser um pouquinho de cada coisa. Por isso que eu digo que eu sou cristão, espírita cristão ecumênico. É isso, é ecumênico, Eu sou um espírita gente. cristão. Isso é Isso é muito grande... bom, Mas o ecumenismo faz parte. Eu gosto da história de Paramahansa Yogananda. Eu adoro a história nossa. da tradição do yoga que vem por ele, né? Enfim, amo a história de Padre Pio, né? Que, nossa, eu frequento uma casa no Rio que se chama Padre Pio. Tem muitos. E frequento uma outra que se chama Grupo Fraterno Francisco de Assis. Ó, né? posso fazer todos eles. Como ator, Agora tá vendo? você tá- Pode, né? Edson, Eu já tô Tá anotando super aqui. qualificado para todos os papéis. E tem, pra todos tem esses uma outra coisa papéis. que eu adoro no filme, que é o figurino, sabia? Eu acho que o próprio figurino também traz esse quê, que eu tô dizendo Total. um pouco do futurista. Trabalho da esses Reca, né? Reca neutros. Couves e sua equipe. Bem pensado, muito bota pensado. Bota super a gente nesse lugar. Porque é a mesma coisa que você pegar um personagem que é feito de amor. Como é que você faz o futuro? Como é que exatamente. é elaborar Exato. algo que não existe, Que mas roupa que seria existe essa, né? Tudo num muito contexto difícil. específico. Sim. Então, essa criação, assim como as cidades. Uhum. Como é que você faz? Né? Quais são as referências? Você vai buscar num traço de algum artista do século XVIII, XVII, enfim, não importa. Mas como é que você concretiza? Eu acho isso é mágico, verdade. é É o incrível. máximo. É A gente verdade. teve uma vez no nosso Larum uma situação em que a diretora de arte, ali, a Rainha, perguntou pra mim: chove em nosso lar? E aí isso foi. Olha, foi tipo, para tudo, né? para tudo. Parem as Aí eu perguntei, máquinas, por que porque você eu tá nunca pensei. perguntando? Porque se chove, as calçadas têm que ter respingo, as casas têm que ter respingo, né? E aí a gente fez um estudo enorme, foi consultar Caramba. universitários, especialistas, etc, né? E que não chove tal qual choveria aqui, né? As precipitações são diferentes, porque você está numa outra dimensão, as relações físicas e químicas são diferentes, né? Mas, enfim, a gente olha, foi elaborar mas tem que isso pensar nesses também. Então, mínimos as detalhes. Olha o roupas, nível de detalhe, as roupas, não é? o cenário, tudo é elaborado a partir Não, a desse sua lugar. roupa lá naquele dia tava assim, impecável, né? Que é esse figurino azul, né? Gente, Que você massageiro fica com ele o tempo todo? chiquérrimo. Você troca? Não, ele tem mais de um Tem figurino. mais de Tem mais de um. Agora, o que é engraçado é que tudo tem que resultar simples, né? Só que por trás Absolutamente. tem que ter Um essa pesquisa, racional tem que ter gigantesco. essa exatamente. criação e uma equipe, né, funcionando e liderada por ele para chegar a um consenso, né? Eu acho isso maravilhoso. E é pro o ator crível, também. né? Para Pro chegar ao ator crível, também. né? Acho que para criar essa atmosfera, né? Apesar, enfim, acredito, não acredito, enfim, mas o crível tá ali. É, a magia Se do chover, cinema. tem onde tipo, escoar. acredita com a gente, né? Vem com a gente Vem pra com a conhecer essa gente, história, né? Essa é a exatamente. proposta que a Tela Escura faz no cinema, né? Da magia, a famosa magia do A cinema. famosa magia. Agora, pra gente encerrar, eu queria fazer umas 3 perguntinhas de bate-bola meio rápida. Rápido, hein? Rápida. Tá, Wagner, bem Tô rápido. conseguindo, né? Fui bem, não Não, fui você bem? tá indo quê? ótimo, Maravilhoso, você tá indo maravilhoso. ótimo. Só uma hora que a gente falou. Não, olha, se você tivesse um poder, vocês tivessem um poder mediúnico, né, muito forte, quem ou o que vocês gostariam de ver? Jesus. Eita. Lógico, imagina. Como é que você vai resolver o problema do planeta, amor? Querido, vamos conversar aqui rapidinho. Isso, obviamente eu não, Que é pouco, eu não né? poderia, mas assim, vou falar com o governador, né? Enfim, Fala com quem manda, com né? quem Falar manda com nesse quem negócio aqui, né, Quem cara? pode consertar tudo, Ou né? então do zero. desculpa aí minha jornada, e desculpa pelos meus erros, né? Não, se eu tivesse esse poder, eu já ia pedir logo 3, né? Aquele que direito a 3. O meu pai, Com certeza. Gandhi, São Francisco, Olha. enfim, tanta Jesus gente, também, né? claro. Eles iam falar assim, é melhor falar com Jesus. Jesus é Eles ou iam isso, ou encaminhar. isso. Já vai direto no óbvio. Não, eu gosto muito da figura histórica de Jesus, assim, é muito impressionante. Tenho um carinho dramático, um olhar dramático, assim, impressionante. A figura histórica, né? pessoa- Mais do que tudo do que... A gente vai filmar esse ano, agora, 2024, a história do Emmanuel, as histórias do Emmanuel, legal. que é o mentor do Chico Xavier. E uma das histórias ele encontra com Jesus, e tem 1 minuto com Jesus. Eu digo isso porque está muito na minha cabeça nesse momento, esse processo de preparação. E o encontro com ele, o encontro com esse homem ali na Galileia, determinou 2000 anos de história É mesmo. para o Emmanuel, Sim. para o senador Públio Lentulus. Então, você imagina
o quão incrível é encontrar um espírito dessa E envergadura. o Claro que Emmanuel em gente, si... claro que eu não conseguiria. Eu falei aqui porque eu chutei a proposta da Renata. Não tem a menor lógico. evolução pra isso, não, né, não, cara? ninguém tá falando em evolução, Zero tá falando em evolução pra vontade. isso, né? Exata, em querer. Em querer. Se querer, bem que querer. diz ele, né? Onde tiverem 2 ou 3, lá eu estarei, Eu estarei, né? Exato. Por que não, né? Aqui está. A ubiquidade de um espírito como esse, se a gente fala dele, certamente Ele ele deve está. estar ouvindo, né? Ô, E é legal Wagner, porque são o três- Emmanuel em si é um espírito incrível também. É um espírito que tem uma cena maravilhosa dele com o Chico Xavier, no filme do Chico Xavier, né? na O Bíblia. Emmanuel? Sim. Com o Emmanuel, a cena do avião. Do avião, Ele fala, vai Sim. morrer com dignidade, para de Isso. gritar. O Emmanuel Para de Ele é gritar. debochado, O Emmanuel ele é é um ótimo. professor de Emmanuel. todos nós. É o momento Emmanuel- de riso, né? do filme. Exatamente, O é um momento Emmanuel é de realmente um riso. professor de todos nós. Eu tenho que voltar aqui só pra falar de Emmanuel, tá? É, Renata? Maravilhoso. Tô me Tá convidando. É um combinado. bate-bola rápido, 3 perguntas. Vai. Olha, filme de terror com espíritos. Diversão ou ajuda na desinformação? O que vocês acham? Olha, eu acho que vale a pena rir também. Se desinforma. Eu acho que é uma liberdade poética. Eu acho que pode passar por isso também. Você não tem que ter obrigação de informar o tempo todo. Eu acho que pode. Eu acho que faz parte do cinema. Você emociona, você informa, você busca e oferece o raciocínio, né, para você pensar em coisas importantes. Mas E você não acha também que a diversão. ajuda, colabora para as pessoas terem medo de espírito? O fato de De aparecer achar em que é filme de terror? fantasmagórico. Não, acho que não. Acho que não. Eu concordo com o relator. Eu acho que assim, quer perder o medo de espírito, vai numa sessão mediúnica. É isso. Vai ver o Agora, bem se sendo quiser, feito. se quiser alimentar aquilo, a pessoa tem que saber o que ela tá fazendo, né? Aí é bacana, saber que sintonias existem, Sintonia. né? E que se você sintonizar com aquilo, você pode ter consequências. Mas eu acho que tem que ter tudo. E as pessoas têm que ter o poder de escolha, né? Cercear que não deveria. E filmes sobre espiritualidade não tem também por obrigação informar, né? Eles acabam contando histórias que vão lá te deixar diferentes impressões, né? Bom, em todo caso, não vejo, né? Vou te Renata dizer, é eu ótimo. particularmente também pondero muito, né? Enfim, o gênero é um É uma gênero que energia precisa de muito determinadas situações que, pra mim, não me acrescentam em nada. Não, mas né? tem que ter uma boa história. Se conseguir chegar ao Sim. final, não sair Não, da muitos são sala ótimas antes. histórias, como filme de isso, terror, assim. É claro tipo, que o Exorcista é um clássico. olhando mas do- nem chego perto. É que a Olhando- Renata não é uma mulher de medo, a Renata é uma mulher de pavor. Entendeu? Ah, Não é uma mulher faz morna. diferença, A Renata é faz uma mulher diferença. do máximo, não é do 8, é do 80. É claro que quando você olha o filme e você sabe que aquilo é uma transgressão da realidade, não condiz com o que você entende que seja a realidade, tudo bem, você consegue fazer essa quebra e deixar aquilo no campo da ficção, da possibilidade de contar a história, né? Sem dúvida. E para finalizar, um filme que fala de espírito desencarnado que tenha mexido com vocês, que vocês gostem, que vocês tenham visto, que fala de De espírito. espíritos. Nosso Lar 1. Kardec. Arrasou. Muito obrigado. Olha que amigo. Isso Muito aqui é um obrigado, amigo. Maravilhoso. muito obrigado. E nosso Lar 2 agora, a partir de hoje, Não, né? o próprio filme que o Nelson fez, o Chico, né? É, o Chico Chico Xavier Chico também. Xavier. Chico, Esse né? filme é ótimo. É lindo. Ai, ele é, É lindo. ótimo É lindo. como E- Chico Xavier, né? Ele tá Que muito ator perfeito. incrível, ator. que ator incrível. Realmente está perfeito. Você lembra de algum? Não- Pode ser não- internacional. Ou... Eu gosto do Sexto Sentido. Eu acho que Ai, o Sexto Sentido é um amo. filme muito bacana, tem um plot Também. twist sensacional, né? É. Também. Te joga no chão, né, imediatamente. Nossa. Uma bela Sim. escolha do Bruce Willis, assim como trabalho, né? Sim. Viu os outros? Eu vi os outros, eu acho que eu vi todos outros? esses, Não, né? não. Assiste. né? bom. Eu gosto de It's a Wonderful Life, do Capra, assim, porque começa com 2 espíritos tentando resolver um cara que vai dar ruim, né? Enfim. E gosto. Vou lembrando, sim, vou O lembrando. Bergman não tem um personagem que conversa com a morte? É o sétimo então, selo. sétimo O selo, sétimo né? selo. É. É. Isso que eu tô dizendo, assim, Sela. esse tema Ele ele tá- negocia com a morte, né? Esse Isso. tema Que tá é presente. maravilhoso. Kurosawa tem isso. tem, Total. Esse tema tá Você presente. vê, é o cinema, É né? o O cinema cinema, mundial por que não traz fazer essa- mais? Eu acho que a gente tem que mais filmar histórias a respeito da espiritualidade, Eu né? também. Legal. Isso que é bacana. Eu acho que tem tanta história ainda para ser contada. Nossa, mãe. Tem muita história. Você ter a possibilidade de retratar algo que é só um retrato, mas que te traz memórias, enfim. Temos que fazer, né? E que bom que a gente voltou a ter cultura de
de cinema, indústria, voltou a ter Isso. cultura, política de cultura, Reserva política de salas, espero de que tela. proteção de tela, investimento, porque é preciso de recurso. Claro. Claro, o mundo inteiro é assim. É, gente, Cinema e é feito e é com uma indústria recursos. que emprega tanta gente. Se as pessoas parassem para olhar, isso, pelo menos, Nossa, é uma eu tenho- empresa. Quando eu uma junto as indústria pessoas que- assim no início do set, eu olho e dá uma felicidade. Olha quantas famílias trabalhando, né? Olha, É isso. exatamente. É. Eu falei Tanta isso gente. ontem. Eu falei isso agora, estava num set, acompanhando um set ontem. Falei, gente, eu até falei com a produtora, eu falei, olha a quantidade de gente trabalhando, porque era um set grande, com muita gente, com um cenário grande. Olha a quantidade de emprego que tem aqui, meu Deus, É sabe? isso, tem que ter esse olhar. isso tem que Não, ser olhado com isso tudo responsabilidade. para produzir cinema, né? Cinema, arte, né? é. E arte Cultura. salva. Todo mundo fala, cultura salva. Arte E salva. fomos salvos na pandemia Fomos. assistindo. Foi o que não é? salvou a nossa Que saúde manteve mental, a saúde né? mental de muita gente. Foi Exatamente, cultura, foi audiovisual, cinema, audiovisual. Foi, é isso. Gente, muito obrigada. Já torcendo aqui pro... Posso interromper Fala. um segundo? A gente ainda tem um momento de quinha. Vai fazer a dica, porque eu Vamos achei que não ia fazer a dar tempo. Dá diquinha? tempo? Então vamos. Porque a gente, não, é porque a gente sempre vou roubar encerra o aqui, porque programa. amo Boa. diquinha, gente. Amo Porque a gente dá uma diquinha. dica de alguma coisa, de filme do Telecine, para, enfim, dentro do tema, do assunto. Então solta a nossa dica, solta a nossa vinhetinha. Diquinha do Telecine. Essa Boa. diquinha do Telecine na voz do Ronaldo, que é o diquinha do Diquinha, Telecine. vocês não escutaram porque estão sem o fone. Mas, enfim, a gente tem esse momento que a gente indica um filme do Telecine e como a gente está nesse tema da espiritualidade, dos filmes... então, a minha dica de hoje vai de Ghost, que é um filme que é... Maravilhoso. que Demi fala Moore, disso. Patrick Swayze. Olha Demi aí. Moore, um filme leve, bonito e Eu quase citei, né? romântico, Como um filme também que marca todos, Marca, né? Marcou Marcou todos. todos, né? E é um filme super E todo mundo fala assim, espiritualista. Ghost. Também tem bem essa exatamente. essa expressão. Mal sabe que Ninguém tá fala ali. com medo, né? Exato. Ghost, Não. exatamente. E tem muito disso que você falou um pouco, Wagner, de todo mundo tem um pouquinho de mediunidade. Aí tem gente ali que descobre, a Whoopi Goldberg descobre ali no meio do caminho que de fato ela é meio charlatã, mas depois ela descobre que de fato ela tem a mediunidade. Por Isso. acaso alguém no mundo ainda não assistiu Ghost, tá no Telecine. Exatamente. E vale muito a pena, que é E muito a gostoso. minha dica vai nesse caminho também, é o A Cabana. E que é assim, além de um elenco incrível e tal, uma história super emocionante, traz a temática que eu acho que é um lugar onde o espiritismo funciona muito bem como um acolhedor, como um acalentador, assim, que é o momento de luto das pessoas, assim, né? Isso. E eu acho que quando a gente está vivendo um momento de luto e a gente vai ao cinema e assiste, por exemplo, ao Nosso Lar ou A Cabana, Nossa, é muito reconfortante. reconforta. Você muito. constrói você em algum lugar é abraçado e o seu coração fica quentinho de imaginar que não acaba ali. Que não acaba. Ou que você pode se conectar com alguém que você ama e que já Isso, foi. isso. Então, acho que o Nosso Lar também fala muito, Nossa, conversa muito. É universal porque conversa muito com até os nossos medos, né? O medo da morte ou o medo do fim, enfim. Então, acho que o A Cabana se conecta com o Nosso Lar nesse lugar, assim, de obras acolhedoras, eu acho. Do conforto, é isso mesmo. É isso. Eu li o livro. Essa é a minha lindo. dica. E também É está bem. no Telecine, viu, gente? Só conferir. Então, agora, Agora finalizamos. sim. E agora, Vou quero agradecer convidar as vocês. pessoas para irem ao Isso. cinema, gente, dia 25 de janeiro. A partir de hoje. Juntem seus grupos, né? Contactem os exibidores locais. A gente providenciou que grupos pagassem menos. Tem promoções que para legal. grupos, né? Boa. Então, certamente vocês já devem ter sido impactados. E aí, olha, foi ao cinema, gostou? Leva alguém que não conhece o tema. Exatamente. Dá uma chance para essa pessoa ver o filme, né? Esse é o convite. E depois posta lá, me manda mensagem. Eu adoro, eu aprendo absurdamente com o que o Ver o público feedback diz, né? das pessoas, né? Mas Eu vou a te gente- dar, com certeza. Pode Não esperar tenho que teu dúvida. WhatsApp vai... Pode mandar, pipocar Fica pode mandar. atento, fica atento que Renata... Não, mas é isso, é para assistir, para levar a família, para se emocionar. Com certeza você vai ser tocado por essa história linda. Fizemos com muito amor, com muita vontade. E é isso, é um conforto. Com certeza você vai sair mais leve do cinema. Que delícia, gente. Que bom, gente. Obrigada, sucesso demais pro filme. Já tô aqui esperando quando é que você vai anunciar os próximos, tá bom? Tá bom. Wagner? Já bota na agenda aí, Cássio, pelo amor de Deus. Semana ou ano que vem, a gente já vai. Vou ter que falar. Pra falar. Obrigada. Obrigado. Tchau, obrigado meninos. mesmo. Obrigada. Valeu. Valeu, galera.